Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aqui à trilogia cósmica de C.S. Lewis e dessa vez nós vamos falar sobre o livro Perelandra. E assim, eu achei fantástico, sensacional, tão bom sim quanto o primeiro. A premissa é show de bola, excelente. Porém, eu devo dizer que existe uma grande diferença entre Perelandra e o primeiro livro, que é Além do Planeta Silencioso. Há uma diferença sensível em relação à narrativa, à premissa, ao tom da narrativa e de toda a argumentação do C.S. Lewis é diferente. Não é, sabe, aquela coisa gostosa. Lembra que eu disse que era um livro muito leve, muito gostoso de se acompanhar e de uma forma sutil. Lewis ali transmitia tantas verdades para nós, verdades bíblicas inclusive, mas de uma forma tranquila, sutil. É uma narrativa assim mais de entretenimento realmente, é uma aventura, é uma história, um conto de ficção e de uma forma bem sutil. Aqui não tem nada de sutil. Não é sutil. Aqui o Lewis realmente ele vai colocar teologia mesmo, sabe? Aqui nós vamos ter grandes discussões mesmo, teológicas, filosóficas. É um livro muito mais denso e vocês vão entender conforme eu for falando, que assim, não é como o primeiro, é bem diferente. Então, bora lá falar diretamente sobre as coisas que eu gostei. Uma das coisas que eu gostei foi, tipo assim, a expansão do universo, a expansão desse universo que o Lewis criou, não é? Essa expansão da história, uma vez que aqui o nosso querido Ransom retorna, só que dessa vez ele não vai para aquele planeta Malacandra, né? Que seria o nosso planeta Marte. Dessa vez ele vai para um outro planeta, que é Perelandra, que seria o nosso planeta Vênus. Então, eu gostei disso, né, dessa espécie de expansão aí, e eu gostei também do fato de Lewis ter se colocado num primeiro momento como personagem do livro. Ele é um personagem. Então vamos direto à nossa história, e ela começa quando então o Lewis, que é um grande amigo pessoal, não é, do Dr. Ransom, é chamado a ir até a casa dele, para ter uma conversa e tudo mais, né, que eles eram grandes amigos. Mas o que vai acontecer aqui? O Ransom, depois daquela primeira experiência, daquela primeira viagem a Malacandra, logicamente ninguém que tem uma experiência dessa retorna a mesma pessoa, né? Obviamente ele mudou muito e cresceu muito enquanto pessoa. E também ele voltou acompanhado desses espíritos, né? O Eudil, né? Que são uma espécie de anjos que monitoram, que controlam, né, o universo, as forças ali dos planetas, e vieram junto com o Ransom, e em um determinado momento eles dão a ele uma orientação, dizendo que ele precisaria regressar, dessa vez a um novo planeta, só que ele não sabia de nada, não sabia onde era, não sabia o que ele iria fazer, e nem por que ele estava sendo chamado a essa determinada missão. Mas ele recebe desses espíritos aí uma convocação, uma missão muito importante em um planeta, que vai ser Perelandra, um planeta recém-criado com vida nova, recém-criada. E aí que entra o Lewis. E ele então vai viajar, ele vai ser levado então até esse planeta, de uma forma que eu não vou falar, mas eu não gostei muito também não, né? Mas enfim. E Lewis vai estar acompanhando tudo isso. Então, depois, passado esse período, ele retorna, e é aí então que ele vai contar toda a experiência que ele teve para o Lewis, e o Lewis vai contar para a gente, não é? Então aqui nós vamos ter toda a viagem, né? Toda a narrativa aqui da viagem do Dr. Ransom em Perelandra. Ok. Uma vez então, tendo chegado nesse planeta, Ransom descobre que é um planeta novo, recém-criado, e quando ele chega lá, é tudo muito lindo, é tudo muito colorido, é um ambiente muito diferente realmente de Malacandra.
O começo da narrativa eu gostei, porque é aquela, né, aquela narrativa que te ambienta e tudo mais, enfim. Então é um lugar muito, né, diferente, lindo. A vegetação, o chão por onde ele pisa, é como se ele estivesse andando sobre um colchão de ar, sabe? Ou de água, porque eram verdadeiras ilhas, mas era fofo. Então ele pisava, dava aquela sensação que você estava pisando realmente em colchões de ar, de água, né? Aquela coisa toda. Então é bem diferente, o chão é bem instável, mas assim, lindo. As ilhas ali são flutuantes, é muita água, e ele, né, anda então, né, por essas ilhas, por essa terra, onde ele pode pisar, onde é maleável, e ele tem essa sensação aí, né, de estar andando mesmo em tipo de um colchão, né? E é muito interessante. Nessa aventura ele vai encontrar um bichinho, vai encontrar um dragãozinho que como se fosse um cachorrinho, né? Porque ele, né, vai segui-lo por onde for, ele vai deitar, o dragãozinho vai deitar no pé dele, essa coisa toda é muito interessante. E depois então ele vai andar mais um pouquinho, vai encontrar uma mulher, só que essa mulher é diferente, ela é toda verde e ela está totalmente nua, não é? E na verdade ele também está nu, não é? Então, mas assim, ele não a vê, né, com olhos maliciosos, digamos assim. Então, né, fica bem claro ali que é o Éden, né, como se fosse o Éden. E aquela moça claramente é a Eva, é uma moça, e ele foi levado ali para proteger essa moça, para aconselhá-la, porque da mesma forma que El Ransom foi levado para lá, também, aquele doutor malvado, lembra do Weston? Ele foi levado também pela força maligna do Malediu do nosso planeta, né? Veja bem, foi levado por essa força até lá, para fazer o mesmo que ele fez aqui, ou seja, tentá-la e fazer com que essa nova criação também seja uma criação caída. Então, Pererondra então está ali em risco, corre o risco desse Malediu caído fazer o mesmo que ele fez aqui no nosso planeta, digamos assim. Ou seja, é a encarnação, é a figura ali de Satanás, do inimigo, e ele abertamente, depois ele vai falar isso, vai chamá-lo de inimigo e tudo mais. Só que como ele não poderia, de qualquer forma, se apresentar ali como um inimigo, então ele trouxe essa pessoa, que na verdade era aquele doutor Weston, e tipo, possuiu aquele homem. Então esse homem foi contra a vontade, porque ele estava sendo totalmente possuído, usado, tudo. Ele falava através desse homem, ou seja, não era aquela pessoa, né? E o Ransom aqui vai deixar muito claro, ele olhava para o Weston e dizia, não é a mesma pessoa, não é ele que está falando, ele, sei lá, parecia um morto-vivo, parecia um zumbi e tudo mais, porque ele estava sendo realmente possuído por esta força. E ele vai então tentar essa moça, essa nova criatura, essa mulher, que é a dama, que é a rainha desse lugar recém-criado, e ela estava à procura do seu amado, do seu grande amado, do seu rei. E ela, né, a busca dela é essa, ela quer chegar até o rei. E o Ransom, então, ele vai estar ao lado dela, não vai abandonar em momento nenhum, porque o outro lá, usado pelo Satanás, vai comer o cérebro da mulher. Só que, gente, aí começa a parte que é densa, que é pesada, porque assim, é muito descritiva, é muito pesado. Ele gasta muito tempo com isso, sabe? São muitas e muitas falas, são discussões enormes e filosóficas. Ele vai tentar convencer a mulher de uma coisa, ela vai dizer por que eu devo fazer isso, e Ransom vai dizer não caia na dele, não ouça, sabe, esse tipo de coisa. E ele então vai tentar convencer essa nova Eva, essa dama verde, vai tentar convencê-la a desobedecer, porque na cabeça dele esse é o propósito do próprio Deus, digamos assim, porque foi o que ele fez na Terra. E aí ele vai olhar
para o Ransom e vai dizer: negue isso, se você for capaz. Que não é possível, que Deus colocou uma árvore, ele fez a mulher cair. Ou seja, é impossível que ele não sabia que isso iria acontecer, ou que ele queria que isso acontecesse. Ele colocou aquela árvore ali, ele colocou a Eva ali, porque era isso que ele queria. Ou seja, ele queria ser desobedecido. Para quê? Para que disso viesse algum bem maior, para que os olhos dela, né, da Eva, fossem abertos. Então, se você desobedecer aqui, vai acontecer a mesma coisa. Os seus olhos vão ser abertos e desse mal, dessa desobediência, vai acontecer coisas boas. Ou você nega isso, o Ransom. O Ransom então vai dizer: olha, mas eu só sei que o homem nunca vai saber o que perdeu ao desobedecer a Deus. Se as coisas deram certo, se hoje nós temos a vida que nós temos, se hoje esse mal, esse pecado foi revertido para um bem, e Deus deu um jeito de reverter ou de consertar a bagunça, o problema, né, do pecado, enviando o seu próprio filho. Se isso aconteceu, é por graça do Senhor Deus, que tudo, né, ele transformou em bem. Mas nós nunca vamos ser capazes, por mais que a gente tenha ciência hoje, por mais que a desobediência da Eva, né, ou tenha criado o mundo como nós conhecemos hoje, e nós temos a ciência, e nós temos tantas coisas boas, mas nós nunca vamos ser capazes de saber o bem que nós perdemos quando o homem caiu. Ou seja, não dá para mensurar. Aconteça o que acontecer, porque, né, aí o Ransom vai querer dizer para a dama: olha, aconteça o que acontecer aqui, se você pecar, né, Deus, por ser tão misericordioso, ele não vai destruí-la. Mas você jamais vai saber o bem, o que você está perdendo em obedecer. Você jamais vai saber. Então não queira pagar para ver. Não caia na dele. Então, sabe, nós vamos ter conversas assim, muito pesadas, e discussões que, olha, muita coisa, muita fala. E, assim, toda a história se desenvolve isso, né? No âmbito aqui, né, das ideias mesmo, do cara malvado lá tentar convencer a moça, e, enfim. E o Ransom tentando convencê-la do contrário. E ele vai chegar ao ponto de dizer, o Weston vai dizer: o diabo e o seu Deus, disse Weston, são ambos imagens da mesma força. O seu céu é uma imagem da espiritualidade perfeita adiante, e o seu inferno é uma imagem da urgência, do esforço, que nos impulsiona para o céu. Daí, a paz estática de um e o fogo e as trevas do outro. O próprio estágio ultrapassado atrás de nós a nos impulsionar é o diabo. Afinal, a sua própria religião diz que os demônios são anjos caídos, ou seja, o bem e o mal são a mesma coisa, são duas faces da mesma moeda, e enfim. Aí ele vai chegar ao ponto de dizer, Weston vai se revelar para ele e dizer: na medida que eu sou o condutor da força propulsora do universo, eu sou a força. Você consegue entender, seu estúpido fomentador de tolices? Eu sou o universo, eu, Weston, sou o seu Deus e o seu diabo. Eu invoco a mim, a força completamente. E por aí vai, gente, para você ver. Então é essa batalha aí, né? Entre o lado bom da força, literalmente, né? E o lado mal da força, literalmente, né? A força no sentido dessa força cósmica que governa, que rege ali os mundos. Naturalmente, claro, né? Uma alusão óbvia ali à queda do homem. Será que isso vai se repetir também em Perelandra? Né? É muito interessante. Ele vai mostrar para essa dama um espelho. O Weston, ele vai estar vestido, vai estar de roupas o tempo todo. Ele vai mostrar para ela um espelho e ela vai, né? Para que é isso? Para que serve? É para você ver como você é bela. Ah, que interessante, né? Para que serve? Para você se deleitar na sua própria beleza. Olha que maravilha, olha que lindo. E se você desobedecer, não é? Poxa, esse mundo todo aí, não é, está, né, adiante de você.
Então é isso, muito interessante, né? Então ele vai tentar de todas as formas convencê-la. E ela vai dizer aqui que nada vai convencê-la a desobedecer. Que tudo que ele está dizendo é muito bom, é muito maravilhoso, por conta da curiosidade dela, porque ela quer convencer, segundo conhecer as coisas, ou seja, se tornar mais velha, porque, né, aos olhos dela, né, se tornar mais velha ter mais conhecimento, entender as coisas. Então ela ouve tudo, ela ouve mesmo aquilo que ele tem para dizer, por conta da curiosidade dela. Né? E vontade de crescer, e vontade de aprender realmente, né? Nessa inocência de uma criança que quer aprender tudo, que quer isso, para que serve e tudo mais. Então, é essa mesma curiosidade que ela tem, ela ouve com esse mesmo interesse também o Ransom. E por aí vai. Ransom vai dizer assim, olha, ele, Deus, não precisa de qualquer coisa que tenha sido criada. Um Eudio, ou seja, uma daqueles anjos, né, um daqueles espíritos, não é mais necessário para ele do que um grão do pó. O mundo habitado não é mais necessário que um mundo vazio, mas todos são igualmente desnecessários, e os que todos adicionam a ele é absolutamente nada. Nós também não precisamos de nada que tenha sido criado. Nem a mim, meus irmãos, porque sou infinitamente supérfluo, e o amor de vocês será como o dele, nascido não da necessidade de vocês ou de merecimento meu, mas da plena generosidade. Bendito seja ele. Todas as coisas são por ele e para ele. Né? Onde é que eu já vi isso? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele para sempre, eternamente. Amém. Então, quando o livro, ele mesmo sabe, quando ele vai escrevendo isso aqui, gente, dá aquela, né? Aquela vontade de dar glória a Deus, né? Aquele lado pentecostal. E realmente, quando a gente lê isso aqui, quando a gente vê o Weston defendendo ali, falando para a dama, olha, dama, eu sei que esse Criador, ele te ama, ele quer você, ele quer a sua obediência, mais do que isso, ele quer o seu coração, porque nós somos nada, né? Ele tá querendo, né? O Weston lá tentou colocar todas as coisas na cabeça dela, que ela ia ser rainha, ela queria ser superior até, ela seria superior até, né, ao próprio Deus, e essa coisa toda, né? E o Weston ali dizendo, não ouça, não caia nele, todas as coisas são por ele, para ele. Ele também se expressa a si mesmo, para o seu próprio prazer, e vê que é bom. Ele é gerado de si mesmo, e o que procede dele é dele mesmo. Bendito seja ele. Gente, é lindo demais, né? Aí aqui, ó. Todavia, essa aparência é o fim e a causa final pelos quais ele prolonga o tempo e aprofunda os céus. Se caso nunca encontramos a escuridão e a estrada que conduz ao nada, e a pergunta para a qual nenhuma resposta é inimaginável, não tenhamos em nossas mentes qualquer imagem do abismo do Pai, no qual, se uma criatura deixar cair seus pensamentos, não ouvirá um eco como um retorno. Bendito, bendito, bendito seja ele. E por aí vai. Ele vai falar da diferença dos tempos, ele vai falar muitas coisas, do propósito de Deus, e enfim, gente, daqui para lá, daqui para o fim do livro, que é uma grossura assim, é só realmente debate, e é tudo mesmo ali no nível mesmo intelectual. É somente isso, mas é bom. Diferente do primeiro, mas é muito bom, é muito lindo. E aí vai, eu não vou falar muito mais não, para não dar spoiler. E aí nós vamos ver, né, se ele conseguiu, se ele não conseguiu, se a rainha encontrou o seu rei, não é? Olha só, aí vai chegar um ponto que uma das vozes lá vai dizer: ele nunca fez duas coisas iguais, nem pronunciou uma palavra duas vezes. Depois de terras, não terras melhores, mas animais. Depois dos animais, não animais melhores, mas espíritos. Depois de uma queda, não uma recuperação, mas uma nova criação. Depois da nova criação, não uma terceira, mas o próprio modo de mudança foi mudado
para sempre, bendito seja ele. E aí vai. Muitas coisas, muito, como eu disse, é muito pesado, e se no primeiro ele foi sutil, aqui ele não vai ser não, mas é muito interessante e a gente fica torcendo o tempo inteiro para que essa dama verde não caia na tentação, no mesmo conto da Eva, né, na mesma situação ali pela qual a Eva passou, e, né, no final nós vamos ver se a viagem dele foi bem sucedida, como é que foi o seu retorno, e enfim, tem muitas coisas legais, muitas coisas interessantes, é lindo, é um livro maravilhoso, defende mesmo assim a fé, a obediência a Deus, que Deus não fez nada à toa nem por acaso, e enfim, vale a pena ler, vale a pena conferir, é um livro bom, né? Muito forte, mas vale a pena mesmo. Espero que você tenha gostado e que você confira também esse segundo livro da trilogia cósmica do C.S. Lewis, que é Perelandra. Espero que você tenha gostado e até a próxima.